CEFAC-Cast, o podcast do CEFAC. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um CEFAC-Cast. Hoje, com uma nova configuração, pois não teremos os convidados que normalmente estão presentes, mas sim a retrospectiva de 9 episódios que foram realizados em 2024, para que possamos, assim, relembrar momentos muito agradáveis. Mais uma vez, você é o nosso convidado especial. Entretanto, chamamos a sua atenção, pois hoje não teremos o espaço já conhecido para perguntas. Entretanto, você poderá deixar o seu comentário no nosso chat, que também hoje não será um chat interativo. Neste primeiro momento, recordaremos o episódio que tratou do tema O que é o Espiritismo, e teve a presença do Gilson Júnior e da Rosimeri. Os trechos que serão apresentados abordam o que é o Espiritismo, a aceitação do Espiritismo como consolador e, finalmente, a contribuição do Espiritismo para a transição planetária, ou seja, a mudança pela qual a Terra deixará de ser um mundo de expiação e de provas para transformar-se em um mundo regenerador. Gilson, Kardec, nessa obra que eu estou vendo que está aí na sua mão, O que é o Espiritismo, se você quiser inclusive virar para que os nossos acompanhantes aqui do CEFAC-Cast vejam, Kardec, ele faz uma conceituação do Espiritismo, logo no iniciozinho aí, não é? Dizendo que o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Como tudo que Kardec faz, isso é de uma lógica, de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo consegue cobrir tudo aquilo que nós podemos entender. Então, o conceito dele para a gente é muito claro. Agora, para começar a nossa conversa, Gilson, eu queria saber, para você, o que é o Espiritismo? Bem, para mim, o Espiritismo é tudo isso que está aqui, né? Nessa obra maravilhosa que Allan Kardec escreveu para que todos pudessem compreender as coisas elementares, básicas, mais necessárias a qualquer conversação sobre o Espiritismo. Agora, para mim, pessoalmente, o Espiritismo é aquilo que Jesus anunciou. Está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus anunciou que enviaria o Consolador. E Kardec prova os fatos e dados desse capítulo 5, que o Espiritismo é o Consolador que Jesus prometeu. Então, a minha vida, meu jeito de pensar, de transmitir ideias aos outros, todos se fundamentam nesse aspecto. O Espiritismo influenciando a vida de todas as pessoas. Mas a Rosemary acabou fazendo uma colocação ali, a gente de uma colocação puxa uma outra ideia, que ela falava do cristianismo redivivo, o espiritismo como o cristianismo redivivo. E a doutrina espírita, ela é conhecida e muitos questionam, não é, principalmente outras religiões, não é? A ideia de que o espiritismo é o consolador prometido. Como é que a gente pode entender o Espiritismo como o Consolador prometido? Quais são os elementos que nós podemos ter para fundamentar e aceitar essa ideia como nós a aceitamos? Olha, veja bem, na minha
visualização neste momento, eu vejo o Evangelho segundo o Espiritismo, o que é óbvio. Por que que ele é o Consolador prometido por Jesus? Porque Kardec, nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, colocou nos 14 primeiros capítulos a solução que a humanidade não encontrou ordenadamente. Nos 4 primeiros capítulos, nós temos os dados para amar a Deus, compreendendo a sua lei, como lei da natureza, lei geral, a ciência fazendo parte disso, e no capítulo 2 nós temos um mestre. Quem é o mestre da humanidade? Não é um mestre ali local, não. O mestre da humanidade, que Emmanuel explicou no A Caminho da Luz, que acompanha a Terra desde a sua formação, quando saiu do Sol. Né? Quem é esse mestre? Jesus. Não é? E também o reino desse mestre não está ainda aqui, porque ninguém quer obedecer, ou pelo menos muita gente não quer obedecer. E nós que queremos ainda não obedecemos tudo que ele ensinou. E a justiça de Deus. A justiça de Deus é a coisa mais, digamos, expressiva para a compreensão do meio social, né? Tanta diferença, tanta miséria, tanta maldade, tanto desprezo pelo sofrimento alheio, coisas assim, que hoje está assim, o que a gente vê pela televisão. A lei da reencarnação explicada com simplicidade, objetividade, clareza. Esses são os 4 primeiros capítulos. Depois vem uma sequência de capítulos que fala sobre nós. Amar a si mesmo. Quais são esses valores? Você lembra desses valores, Rosemary? Humildade. Nossa! Pureza. Vencer o egoísmo, vencer o orgulho, Né? que são os maiores obstáculos à nossa evolução. E Você vê. E Jesus diante. fazendo promessas e recompensas imensas. Que nós não encontramos em lugar nenhum. Promessas de que receberemos a terra. Bem-aventuranças. São as bem-aventuranças. Você muito bem colocou. Então, a felicidade de ver Deus, que é o sonho que hoje a gente sabe que é impossível. E recomendações para, por exemplo, termos misericórdia, porque o Espiritismo explica que no passado nós fizemos tanta coisa indevida, conforme leis divinas, que nós precisamos de misericórdia. E nós temos que ter misericórdia, porque nós temos até atrelados a cada um de nós uma porção de gente que também nos prejudicou. Se nós prejudicamos muitos, outros nos prejudicaram. Aí dá um outro sentido à misericórdia, Jesus dizendo. Depois ele ensina sobre a caridade, em 4 capítulos sequenciais. Né? E a amar ao próximo e amar e honrar os pais. Coisas importantíssimas que estão lá nos 10 mandamentos. Entendeu?
Então, meu amigo, dentro desse contexto do seu questionamento, o Espiritismo tem a capacidade de fazer tudo isso. E realmente, dentro dessa linha, né, nós podemos verificar, né, Gilson, que são aspectos consoladores para todos nós. Né? No momento da angústia, do sofrimento, você ter uma lição que abre a sua mente, por exemplo, para as bem-aventuranças, isso é consolador. Nós sabemos que existe uma diferença, uma dificuldade, um caminho a seguir, mas é consolador, porque você vê um caminho. E isso para a gente, não é? Ter uma diretriz, saber que é possível alcançar alguma coisa, é um fator consolador. Vou até aproveitar e aí eu converso com vocês dois. Seria esse, ou seria essa, a grande contribuição que o Espiritismo traz para a transformação pela qual nós iremos e já estamos iniciando na Terra? Bom, eu vejo que a contribuição do Espiritismo abrange os três aspectos, não só o religioso, como o científico, comprovando a existência do mundo espiritual, da imortalidade do espírito, da manifestação do espírito na nossa vida material, dessa interação entre o mundo material e o mundo espiritual, nos esclarecendo dentro da sua filosofia sobre as nossas origens, né? E o que nos espera no futuro, após a morte. Então, abrangendo tudo isso, unindo, né, esses três aspectos, porque doutrina espírita é ciência, é filosofia, é religião ao mesmo tempo. Nós temos, assim, uma grandiosidade de contribuição que o Espiritismo traz para a nossa evolução, que nos emociona. Nos emociona o amor de Deus por nós, né? A sua misericórdia, a sua justiça, mandando inclusive o Consolador, não só o Cristo, mas o Consolador prometido por ele, né? Inclusive, dentro do movimento espírita, às vezes as pessoas falam assim, o espírito é muito pretensioso de achar que o espiritismo é o Consolador prometido, de afirmar que o espiritismo é o Consolador. Não somos nós que isso afirmamos, é o Cristo que afirmou e que está registrado no seu Evangelho através dos apóstolos, né? E muito antes também afirmando dentro da doutrina espírita, depois com a codificação de Kardec, essa confirmação. E você vê, Kardec coloca no capítulo 6, que é o Cristo Consolador. o nome Cristo Consolador. Ele não coloca Espiritismo Consolador Prometido. Porque mesmo sendo o Consolador prometido, o Espiritismo é o Cristo o Consolador. Tá certo? O Espiritismo é apenas a ferramenta ou o instrumento que o Cristo utilizou, determinando a vinda de Kardec com essa missão extraordinária. Interessante. Agora vamos entrar em um outro episódio, e este repleto de emoções, pois vamos conversar a respeito de um espírito que todos nós amamos profundamente, Dr. Bezerra de Menezes, que teve a Rosimeri como mediadora e eu e o Gilson como entrevistados. Serão comentados aspectos como a motivação que ocorreu para a denominação de Bezerra de Menezes de o Kardec brasileiro, a sua relação com o CEFAC, quando iniciou essa relação, finalizando com a descrição de um atendimento de Bezerra de Menezes muito valioso, que reflete a sua grandiosidade espiritual e a fé
de quem fez a solicitação. Vamos conversar um pouco sobre esse nobre espírito, mais conhecido como Dr. Bezerra de Menezes, que reencarnou no Brasil no século XIX. Além de médico, jornalista, escritor, político, religioso, abolicionista, Bezerra de Menezes foi considerado o Kardec brasileiro. Por que essa denominação? Você está perguntando para mim, que sou o facilitador, ou para o Gilson? Para ambos. Ah, muito Para bem. quem quiser, eu não vou direcionar. Vocês Interessante. se Eu vou. sintam à vontade. Eu vou começar e sei que Gilson também tem muito a falar a esse respeito. Sim. Esta colocação do Kardec brasileiro, ela foi uma alcunha muito adequada para o trabalho que Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, como ficou conhecido também aqui no nosso país, por tudo aquilo que ele realizou em termos de organização da doutrina espírita no Brasil. Se hoje nós temos um trabalho de espiritismo unificado no Brasil, esse trabalho nós devemos a Adolfo Bezerra de Menezes, muito especialmente pelos 2 períodos em que ele esteve à frente da Federação Espírita Brasileira como presidente. Então ele desenvolveu um trabalho imenso, trazendo e valorizando as obras de Allan Kardec. Para se ter uma ideia, isso eu e Gilson já conversamos, trocamos ideia bastante vezes, ele instituiu aquilo que nós mais gostamos de fazer no Cefac, o estudo do Evangelho. Ele instituiu o estudo semanal de O Livro dos Espíritos, e quando desencarnou, ele iria colocar isso mais um dia na semana. Tamanha era a importância que ele enxergava em tudo isso. Então, por esse trabalho de unificação, de valorização das obras de Kardec e da exemplificação, muito especialmente, ele recebeu essa alcunha que para nós é uma grande alegria. Qual a relação desse espírito, Dr. Bezerra de Menezes, com o Cefac? Olha, a relação começou lá na quadra 706, bloco F, casa 21. E era a residência de meu pai, Asa Sul. na Asa Sul. Antes disso, ele teve relações lá em São Paulo, Rio de Janeiro, no Centro Espírita Regeneração, etc. Mas na minha presença, foi aí que aconteceu. Eu vi várias vezes Bezerra de Menezes conversando com ele, pela médium Heloísa Matos, se não me falha a memória do segundo nome. E eles conversavam como velhos amigos, de tal forma e tantas vezes que eu achava que Bezerra de Menezes era um amiguinho nosso. Eu só fui entender, né, a nossa distância e a grandeza dele quando eu amadureci mais nos estudos. Mas isso mostra, né, a aproximação dele com o fundador aqui da casa. E ele instruía, ele conversava, dialogava, debatia algumas coisas. E era sempre ouvido com muito respeito e carinho. E dizer que o Cefac reconhece isso é fácil, é só ver que ao longo do tempo a área médica, né, salas da nossa casa, enfim, do nosso CESAC, Centro Social, todos com o nome Bezerra de Menezes e tal, nós vivenciamos no Cefac um clima de respeito e estudo da presença de Bezerra de Menezes filosoficamente entre todos nós. Na área dos trabalhos espirituais,
os trabalhos da cura, né? Nós temos aí trabalhos específicos. Eu mesmo, pessoalmente, né, tenho motivos para muito agradecimento a ele por benefícios pessoais, físicos que recebi, assim, de forma indubitável, dos tratamentos espirituais da nossa casa. E ele fez isso para muita gente dentro da nossa instituição. Bom, o que eu falei é muito acanhado, mas serve, assim, para atender curiosidades daqueles que não vivenciaram tudo isso, porque não têm possibilidade de ficar conhecendo essas coisas. Ô Gilson, eu me lembrei aqui agora, e você falando dessa relação, na época ainda que o nosso amigo Cícero estava aqui entre nós, né, a gente já sempre conversava e brincava. Quando Bezerra de Menezes, quando alguém sente a presença de Bezerra de Menezes em algum trabalho, pode ficar preparado que vem coisa nova aí para a atividade. E eu me recordo de uma certa oportunidade em que ele foi sentido nos trabalhos lá do SESAC, quando estavam começando, e que veio uma grande mudança em toda a estrutura. Você se recorda disso? Olha, Dilson, eu não me recordo de detalhes sobre isso, não. Mas se você acha interessante, conta para nós. Não. A ideia é que era um dia de trabalho no SESAC, não é? Nós estávamos com o trabalho do Pra Hoje. O Pra Hoje tinha necessidade de algumas mudanças que foram implementadas e alguns médios, se não me falha a memória, sentiram e depois narraram: olha, nós sentimos muita a presença de Dr. Bezerra de Menezes aqui. E logo depois, semana depois praticamente, começaram a surgir ideias de modificação, consolidando inclusive o trabalho que nós temos hoje lá do Pra Hoje, em cima dessas sugestões, dessas ideias. Aí a gente sente que a presença dele na casa é tão importante, não é, que uma visita dessa motiva a sintonia nossa, abrindo um campo de recepção para a estruturação e organização de trabalhos, né? Uma coisa que não pode ser esquecida na relação dele com a casa é a sopa. A minha mãe, Edith, foi procurar o Chico Xavier para saber o que fazer. Nós não tínhamos sopa. E o Chico recebeu, por orientação de Bezerra de Menezes, assinado por Bezerra de Menezes, a orientação de fazer uma sopa. Não é? E complementou isso com o médium Valdo Vieira, que deu a relação de 17 coisas, incluindo a água. Água e sal. 17 produtos que devia ter nessa sopa. E essa sopa, Bezerra de Menezes, até hoje, ela é mais velha do que a casa. Você falou em casos, né? Quando entra nessa parte, existem inúmeros casos. Quem se debruça de alguma forma sobre as obras, né, biográficas de Bezerra de Menezes consegue encontrar aí, não é, muitos fatos, né? Existe um muito interessante de uma senhora que o procurou pedindo também uma ajuda, mostrando-lhe a receita, não é, que havia sido recebida no hospital, mas ela não tinha o dinheiro para comprar aquele medicamento. E Bezerra de Menezes, naquele momento, se encontrava também desprovido de qualquer condição. E ele então falou para aquela mulher: olha, você pegue a receita, corte em pedacinhos, coloque na água e tome diariamente. É evidente que naquele momento ele colocou naquele material ali fluidos, energias que se concentraram ali. E aquela mulher colocou e aquilo foi o remédio. E depois ela retornou falando para ele que ela estava bem e tinha seguido religiosamente a orientação que ele tinha feito. Tinha rasgado a receita e virou ali um comprimido que ela tomou. Então, casos como esses, né, e outros aí, a literatura mostra muito aí com a atuação desse espírito.
Fora da caridade não há salvação. Esta frase é o título do capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E a caridade é o tema do episódio que agora estaremos recordando, que será apresentado e coordenado pela minha pessoa, tendo presentes o Gilson e o Américo. Nele, vocês poderão rememorar assuntos como caridade versus esmola. Eu, utilizando uma pergunta de uma participante virtual enviada pelo chat, essa pergunta foi lançada e motivou, as respostas muito interessantes daqueles que estavam participando. O que motiva a prática da caridade? E, finalmente, ouviremos sobre a caridade dos espíritos amigos para conosco. Mas, se não bastasse, Gilson, essa resposta que os espíritos deram a Allan Kardec, lá na 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz ainda que a caridade não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Ele então abre o espectro ainda da questão da caridade para uma situação muito grande. E aí coloca, nós podemos enxergar isso, que a caridade ela até se encontra dividida. Atos que são materiais e atos que são morais. É isso mesmo, Américo, que nós podemos entender? É isso mesmo, Edilson. Na realidade, a beneficência para com todos, ela não abrange somente a parte material. É claro que a parte material ela é importante, porque ela vai atender às necessidades imediatas da criatura, que está passando por alguma dificuldade. Mas a caridade moral, ela é a mais difícil de ser praticada, porque ela abrange outras coisas. Na realidade, os Espíritos nos esclarecem que a verdadeira caridade é aquela que você faz em que o beneficiado é que está achando que está te beneficiando. E aí é que está o grande desafio de cada um de nós, fazer com que aquele ato que você pratica em benefício do próximo tenha para ele a conotação de que é ele que está te beneficiando. E isso envolve, obviamente, um conhecimento muito amplo de toda a parte de perdão, de compreensão, de atenção, de compreensão do problema como um todo, e não simplesmente atender como se fosse para se livrar, às vezes, do problema, tá certo? Com a parte material, sem entender o problema todo que envolve aquela pessoa que você se propõe a ajudar. O que motiva a prática da caridade? Ela diz da gente que tem muito tempo aqui na casa, de trabalho, e ela pergunta o que motiva a prática da caridade para nós. E qual a caridade é mais fácil de praticar? A América, inclusive, começou a falar nisso lá quando nós iniciamos a nossa conversa. Você tem alguma coisa a falar aí, Américo, para responder aí a Eliana, que é uma colaboradora sua lá na assistência fraterna? Eliana, boa pergunta sua. Nós falamos no começo, que a caridade mais fácil é aquela parte material, que nós atendemos com o que nós dispomos. E nem sempre nos faz falta aquela parte material que nós estamos praticando aquela caridade. E se bem que a verdadeira caridade, mesmo sendo material, como diz Jesus, no exemplo que ele dá da viúva, das 2 moedinhas, que ela deu até mesmo que lhe fazia falta para o seu sustento. Então, até mesmo a caridade material, ela envolve, obviamente, um sacrifício pessoal naquilo que lhe faz falta, e não aquilo que lhe sobra, tá certo? Mas a mais fácil dela, realmente, é a caridade material. A outra caridade, que é a moral, ela é mais difícil, porque ela exige muito mais de nós, de compreensão, de perdão, de entendimento, de compreensão e, sobretudo, sobre o que o Gilson disse, que é a vivência do Evangelho dentro de nós para que possamos transmitir àquela criatura a ajuda de que ela necessita. E nem sempre nós conseguimos fazer isso, porque nós temos ainda algumas limitações que não são fáceis de serem resolvidas, como o próprio Gilson disse. Mas é isso, Edilson. É isso mesmo. E aí eu até aproveito, Américo, dessa pergunta aí,
Eu já ia comentar, não é? Mas você abordou na sua resposta, né? Que a gente fala que a caridade material ela é a mais fácil, mas não é aquela questão de só dar, tem a questão do sentimento, a forma como você está dando, você está fazendo, você está humilhando a pessoa que está recebendo. Então existe uma série também de elementos que levam, não é, a que a caridade material, ela seja também refletida com muito cuidado por todos nós, né? Para não ter aí uma ideia que, então vamos doar porque isso é a maneira mais simples. Porque você pode estar doando e está, na verdade, causando um problema maior, porque você está humilhando aquela pessoa, está se colocando acima dela, não é? Então, esses Exatamente. aspectos. Mas a Eliane fez uma colocação que eu vou ampliar um pouquinho, que é: o que nos motiva à prática da caridade? Olha, pergunta excepcional. Porque estudando as obras espíritas, por exemplo, o livro Universo e Vida, Mecanismo de Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, nós acabamos aprendendo que o átomo, dentro da sua estruturação, que aquelas forças que agregam o átomo são definidas pelos espíritos como amor. Então você imagina uma coisa: o que nos motiva à prática da caridade? A todos nós. Todos nós sentimos essa atração. A nossa consciência grita quando nós nos afastamos dela. E os nossos sentimentos transbordam de alegria quando nós a fazemos. É porque Deus implantou o amor dentro de tudo e de todos, até do átomo. É isso que nos motiva a todos à prática da caridade. É verdade, Wilson. Realmente eu não tinha parado para pensar profundamente nisso. São reflexões que nós temos que realmente fazer. Mas aí eu me lembrei, quando o Américo fazia também as colocações dele, e nós temos um amor, e eu digo da minha parte particularmente, e esta obra influenciou a assistência fraterna da nossa casa, esse espírito com a sua forma de trabalhar a caridade, não é? Mudou a nossa maneira de enxergar muita coisa, que é o Padre Germano, naquela obra Memórias de Padre Germano, que muitos de vocês, eu tenho certeza que já leram. E o Padre Germano, ele faz uma afirmativa que eu queria até ouvir de vocês alguma consideração. Ele diz lá que não existe caridade sem sacrifício. É verdade. É aí que nós, como se diz na linguagem popular, estamos no sal. Porque se existiu algum sacrifício, esse sacrifício está longe daquele sacrifício das grandes almas, que se dedicaram até a morte para fazer o que fizeram. E essa linguagem é um motivo de meditação para todos nós, porque raramente nós estamos fazendo um sacrifício. Muitas vezes a própria caridade é alimentada, ela se transforma em prazer. Então já não é mais sacrifício ser educado, ser gentil, servir aos interesses alheios conforme nossas possibilidades. Já não é mais caridade, já é prazer, mas é crescimento do espírito também. Mas quando por trás está um sacrifício, aí, meus irmãos, o valor é multiplicado por aquela célebre passagem que Jesus ensinou da viúva pobre.
que deu aquelas 2 moedas, não é? Que era a única que ela tinha para se alimentar. É muito boa essa questão. Muito bem. Muito E bem. lembrando, né, que é o Centro Espírita, não é uma escola de alma. Os espíritos que vêm até nós, eles também não fazem uma caridade muito grande conosco, estão aqui para que nós possamos aprender e aprender sem praticar. O que nós estamos fazendo? Apenas engrandecendo o conhecimento, cabeça grande, como diz, chega do outro lado com a cabeça imensa, mas com as mãos vazias, não é isso? Daí a necessidade de que a casa tenha realmente o trabalho da assistência fraterna. Muitos já. Essa assistência fraterna, né, não pode se resumir apenas em assistência material. Nós temos uma assistência aqui fraterna desde o comecinho dessa casa, que é a recepção da segunda-feira, né? Que nós chamamos de triagem. É quando pessoas, de alguma forma necessitadas de tratamento, orientação, ou mesmo entrosamento com a casa, se aproximam e são atendidos individualmente. Esse atendimento é tão importante para a casa quanto a assistência fraterna que doa coisas. E mais profundo até do que o outro que doa coisas. Porque vai atender necessidades da alma, da criatura, na obsessão, no tratamento material, como suporte às suas necessidades, pelos tormentos, às vezes, que ela está passando, dos tratamentos pela medicina e que precisa de um apoio além da medicina material. E esse apoio, nós sabemos, nós que estudamos o Espiritismo, que não é uma nuvenzinha de fluidos só. A espiritualidade atua no tratamento médico, auxiliando o médico a acertar com a necessidade do paciente. E quando tem obsessão, a influência espiritual vem às vezes do passado, da necessidade daquela criatura, pela dependência que ela tem do passado, das ligações, pela perseguição que decorre de um ato de maldade, de crueldade, etc., que ela fez no passado, está sofrendo muito. O centro espírita tem que se abrir. E essa abertura é muito profunda. Atende à necessidade da alma, permitindo que ela se cure com um novo campo de ideias e as novas possibilidades que os espíritos protetores encontram para poder penetrar na sua necessidade material. Isso é caridade extensa, profunda, espiritual. Nós temos muito apego à caridade material, de doar coisas, importantíssima para quem precisa. E às vezes não enxergamos que temos que nos organizar sempre para o atendimento da caridade espiritual. O intercâmbio do mundo material com o mundo espiritual se dá por meio da mediunidade, que, segundo Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, é uma faculdade natural e inerente a todos nós. Tratar da mediunidade no Cefac não poderia ser com uma outra pessoa que não a Erli, que por muitos anos esteve à frente destes trabalhos, nos legando toda uma organização e orientação que trouxeram para estas atividades segurança e equilíbrio. Mas, além da Erli, está presente e esteve presente também neste episódio o Gilson, que junto com ela muito contribuiu para a mediunidade no Cefac, com diversos estudos, cursos e orientações. Foi relembrado neste episódio sobre o grupo de apoio Bezerra de Menezes,
que foi conhecido durante muitos anos como Grupo da Cura. Sobre também a mediunidade e o envelhecimento dos médiuns da casa. O que fez o Cefac diante dessa realidade? Nós vamos ter a oportunidade de ouvir e relembrar todas essas coisas neste episódio. Aproveitem. Muito bem. Agora, eu queria falar com Erli. Como eu disse que nesse primeiro contato é falar de trabalho, eu creio, Erli, que o trabalho mais antigo da nossa casa, e o que você diz que trabalha com um carinho, e eu já ouvi isso de você por muitas vezes, é o atual Grupo de Apoio Bezerra de Menezes, que foi o Grupo da Cura, denominado Grupo da Cura durante muitos anos. Não é? E o histórico do Cefac define que esse grupo tem 57 anos. Ele iniciou em 1966 e continua até hoje funcionando sempre às sextas-feiras. Não houve alteração do funcionamento desse grupo, pelo que eu me recordo. Tá? Queria até saber de você se já houve, mas eu acho que não. Desde o início que eu me recordo, eu pequeno ainda, era às sextas-feiras. Não é? E creio que você e o Gilson também fizeram parte desde o início desse grupo, não é? Com os primeiros médiuns que ali estiveram, não é? Agora eu queria saber como foi, Erli, na fraternidade, a evolução dos trabalhos deste grupo. O que mudou daquele período inicial, lá de 1966, para o que hoje é apresentado e é desenvolvido nesse grupo de apoio Bezerra de Menezes? Realmente eu participei muito cedo desse trabalho. Na verdade, os trabalhos de passes já existiam, né? As palestras do Evangelho, que ora era feita pelo Gilson, ora era pelo Dr. Gilson, e a gente dormia nelas todas. Dava muito sono as palestras do Gilson, mas e também a desobsessão começou logo, a chamada desobsessão de mesa. Que é um assunto daqui um pedacinho. Você vai ver. E depois, essa parte do grupo de apoio Bezerra de Menezes foi muito interessante, porque havia uns médiuns de efeitos físicos que deitavam e dormiam pesadamente, deitavam e dormiam. Fazíamos a preparação evangélica e eles dormiam todo o tempo. E ficávamos preocupados como que progrediriam se dormiam todo o tempo. Sabe? Eram 2 médiuns só. Mas tivemos pacientes que acompanhamos, até o nosso primeiro paciente que desencarnou ainda frequentando esse grupo, sendo atendido lá. Lembra dela, daquela senhora? E tínhamos um carinho muito grande por ela. Bom, mas o que fez progredir o grupo foram os estudos. Nós começamos, o Gilson começou a dar aulas sobre passe, sobre magnetismo e até mesmo sobre o corpo humano. Porque naquele tempo as pessoas não estavam habituadas a estes estudos. Me lembro até de uma senhora vidente que dizia que tinha visto uma paciente tal ser atendida na próstata. Não sabia ela que mulher não tinha próstata. Então, você vê como eram precários os conhecimentos. E à medida que Gilson começou a dar estes cursos, e nós fomos estudando mais, e depois veio também o estudo do magnetismo, que deu
um progresso grande ao grupo. Aí vieram mais médios de efeitos físicos, fazíamos o desenvolvimento desses médios e fomos cada vez alcançando maior capacidade de trabalho. E posso dizer que foi somente o estudo a alavanca que fez progredir. E tinha também comunicações com o irmão Rajá, não tinha? Todo mês tinha uma comunicação ou do irmão Rajá ou de mãe Zeferina. Que acontecia na última sexta-feira do mês. Eles davam Exato. uma espécie de cursos, não é? Até sobre Deus, lembra? Eu me lembro muito claro. bem que o irmão Rajá, eu acho que foi o irmão Rajá. Foi. Ele deu esse curso, fazendo a gente meditar durante a semana e tal, e passou bastante tempo nisso. E eu achava que no final do curso eu ia compreender Deus. É isso mesmo. A casa envelheceu. As pessoas envelheceram. As pessoas dizem que eu sou o novinho da casa. Eu tenho 65 anos, para se ter uma ideia, não é? Então a casa envelheceu. Os médios envelheceram, não é? Mas eles continuam desejando trabalhar mediunicamente, não é, Eli? Ficam aí ansiosos, mas nós sabemos que existe uma redução da vitalidade, que é importante na doação e nos trabalhos mediúnicos, não é? O que foi que a casa pensou para atender a esses médiuns e, ao mesmo tempo, respondendo à própria pergunta que a Ciomara fez? Quer começar? Não, pode ser você mesmo. Na verdade, é natural que com a idade as mediunidades vão enfraquecendo, vamos dizer assim. Por quê? Porque ela está sediada no sistema nervoso, né? Ela está sediada no corpo físico. E o corpo físico vai se desgastando com a idade, naturalmente fica mais difícil que a mediunidade seja muito expressiva. Mas a casa, aqui na Fraternidade, nós criamos um sistema em que todos podem participar. E temos, por exemplo, as pessoas desencarnam trabalhando aqui dentro. Esse sistema foi muito bom, foi um progresso na fraternidade e vocês prestem atenção, hein? Por exemplo, pessoas com 96 anos. 96 anos vinham trabalhar. E tem utilidade? Tem utilidade? Tem sim. Aí é que se engana quem pensa que idoso não tem utilidade. Eu agora vou reclamar. Na verdade, você não pode fazer doação de energias físicas, da vitalidade física, porque ela vai te fazer falta. Mas a mente, meus amigos, é o espírito, manifestação do espírito. E o espírito não envelhece, não. Então, todo mundo pode fazer uma prece, todo mundo pode doar energia mental, né, para alguém, procurar trabalhar com sua mente em favor de alguém que está necessitado. Então, não tem necessidade de parar. Me entristecia muito, você sabe, Edilson, no tempo que eu via isso acontecer, inclusive os médiuns videntes tiravam as pessoas da corrente porque já estavam idosas e as pessoas ficavam tão magoadas, tão infelizes e deixavam de vir à fraternidade. Ah, eu não vou lá mais não, eu não estou precisando de tratamento, o que eu vou fazer lá? E isso nós começamos a trabalhar com essas ideias nos trabalhos de irradiação mental. Criamos, eu acredito que dentro do Brasil fomos os
pioneiros nesses trabalhos de irradiação mental e criamos esses trabalhos para atender essa clientela, esses médiuns que vão envelhecendo. E hoje, eu como idosa, que já tenho 76 anos, posso dizer... Não parece. Concordo com você, Gilson, não parece. Posso dizer com alegria, olha, espiritualmente não parece, não é mesmo não. Porque eu, às vezes, olho para uma mangueira e penso que eu posso subir na mangueira, viu? Mas não sobe não, Porque né? o espírito... Não faça isso, O por favor. espírito não envelhece. A gente sempre acha que pode fazer tudo porque não envelheceu o espírito, não é? A gente fica com mais firmeza, com mais maturidade, mas não envelhecer em tempo de tempo físico. Então, com esse trabalho, olha, eu às vezes acho mais bonito ainda, mais gostoso de fazer os trabalhos de irradiação mental do que às vezes o trabalho físico. Eu amo de paixão. E agora que o nosso tempo está vencendo aqui na casa, como diretores, nós vamos poder participar mais como médiuns. E a minha preferência são os trabalhos de irradiação mental. São maravilhosos. Eu acho que amo de paixão. O episódio que vocês ouvirão agora teve a participação da Rosemary e do Gilson, respondendo questões e interagindo também com aqueles que acompanhavam, para falar de Jesus, nosso modelo e nosso guia, conforme afirmam os Espíritos em O Livro dos Espíritos. Foram respondidas perguntas como o ensinamento de Jesus e a sua aplicação na modernidade, quer dizer, nos dias que vivemos. E não podia também deixar de ser abordado neste episódio o Cristo, o governador do nosso planeta. Ouçam, reflitam, aproveitem tudo o que vocês podem assistir neste episódio. Muito bem, meus irmãos, nós já estamos com perguntas. Tá, Olha, vamos isso lá. é muito bom, porque nós identificamos a participação, nós convidamos as pessoas a comentarem e fazerem perguntas, e nós já temos 2 perguntas aqui. Que maravilha. A primeira é da Débora, não é? A nossa trabalhadora aqui da casa, e ela pergunta como as mensagens e ensinamentos de Jesus podem ser aplicados no contexto moderno. É como se só servisse lá atrás. Será que eles podem ser aplicados hoje? Ajudando as pessoas a encontrarem paz interior e a viverem de maneira mais compassiva e significativa. Será que o ensinamento de Jesus pode atuar fazendo isso? E como, Débora, todos os ensinamentos de Jesus, todo o seu evangelho, podem ser aplicados no nosso contexto moderno, todos os seus ensinamentos para o nosso crescimento, para a conquista da paz interior e consequentemente, da nossa felicidade. Bastaríamos citar apenas um: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Só esta questão. Nós já estamos fazendo isso no nosso mundo atual? Observamos que não. Olha a importância e a atualidade desse único ensinamento de Jesus. O que o Mestre está nos ensinando aí e que ainda nós não fazemos. Eu devo fazer para o meu próximo aquilo que eu gostaria que meu próximo fizesse por mim. Eu devo desejar
o bem para o meu próximo, como eu desejo o meu bem. Se um dia eu cair, precisar de ajuda, eu gostaria que alguém tivesse ao meu lado para me ajudar. E eu deveria e devo também fazer isso quando o meu próximo precisar de mim. Portanto, imaginemos se a nossa humanidade terrena tivesse praticando esse ensinamento do Mestre, de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Essa terra já seria um paraíso terrestre e nós ainda não conseguimos cumprir, por mais que estudemos e refletimos, praticar esse ensinamento do Mestre Jesus. E aí eu lembro aquela frase de Mãe Zefirina, nossa mentora querida aqui da casa. Os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, é o objetivo de tudo e a necessidade de todos nós. E sem ele, Débora, nós não conquistaremos essa paz e essa felicidade que você mencionou na sua pergunta. A Rose dissertou muito bem e profundamente, mas eu gostaria de acrescentar apenas para efeito de reflexão. Olha, os ensinamentos de Jesus é a coisa mais profunda que nós temos para aprender ainda. É a mais profunda. Mas é o beabá da fraternidade universal. E se alguém tem dúvida disso, basta ouvir o noticiário, as relações internacionais no mundo inteiro, as relações entre pessoas de diferentes classes, diferentes origens, etc. As relações entre todos os seres que mantêm diferenças de níveis de alguma ordem. Por isso, nós podemos, com certeza, afirmar, é o beabá da fraternidade universal. Nós precisamos enxergar isso também para não mentalizarmos dificuldades, porque realizar em nós o que é inicial, simples, é preciso ter esse estímulo pessoal para aceitar e começar, sempre. É o que nós estamos fazendo. E interessante, que não basta querer fazer não, porque começa fazendo e erra com frequência. Por quê? Reflexo condicionado. O passado. Nós passamos tempos infinitos, digamos assim, no mundo animal e trazemos as raízes de tudo isso para ser alterada. Interessantíssima a questão e gera mesmo reflexões. E nessa questão do reflexo condicionado, né, Gilson, nós não podemos esquecer a grande contribuição de André Luiz em Evolução em Dois Mundos, quando nos abre esse campo de reflexão, mostrando-nos ali os exemplos, não é, de Pavlov, não é, com as questões das pesquisas que ele fez com os usos dos cachorros e mostrando o quanto que nós temos que trabalhar para criar outros reflexos condicionados em nós mesmos, que é a pergunta que a Débora fez, não é? É o que nós teremos que criar. Mas o seguinte, o Cristo como governador da Terra, esse é um tema que também as obras Universo e Vida e também a Caminho da Luz nos abriu a mente e a reflexão para ver a grandiosidade do Cristo. 4,6 bilhões de anos, Jesus atuava organizando todo
os modelos, as leis físico-químico-matemáticas que estariam nos processos de desenvolvimento da nossa Terra. E aí fica uma dúvida, e eu até aproveito nesse momento, porque foi a pergunta do Valmir. A ação do Cristo estaria limitada à Terra? Ou ela tem uma amplitude maior? O Valmir ficou preocupado e perguntou se Jesus era o comandante do universo. Mas eu quero saber, esse trabalho todo do Cristo, vocês imaginam que ele está limitado à Terra? O que vocês têm a dizer sobre isso? Começar. O Cristo é um espírito puro. Jesus é um Cristo. Segundo Áureo, ele é o ministro de Deus, comandando a vida e a evolução dos mundos nos universos, universo material e universo espiritual. E uma das missões que o mestre recebeu foi de ser o governador espiritual do nosso planeta, porque ele comandou, inclusive, a formação do nosso planeta. E nós vemos também no livro A Caminho da Luz que ele não é simplesmente o governador espiritual do nosso planeta, mas de todo o nosso sistema solar, juntamente com os seus subordinados, espíritos também de evolução crística que estão sob o seu comando. Sobre essa última afirmação da Rosa, eu queria acrescentar que, no A Caminho da Luz, Emmanuel cita que havia um grupo de espíritos puros, juntos deles estava Jesus, que haviam se reunido por 2 vezes na proximidade do planeta. E a primeira, na formação do planeta, a segunda, decidindo a vinda do Cristo. E que haveria uma terceira, muito breve, que disse o Chico Xavier que houve, quando o homem pisou na Lua. Mas a importância disso é a seguinte: Jesus não está sozinho nesse comando. Existem outros espíritos puros juntos com ele, tomando decisões do futuro dos planetas, etc. Eu não sei até onde vai isso, porque não foi explicado ainda com clareza para nós, né, na literatura espírita, as limitações, né, da ação de Jesus fora do nosso sistema, propriamente dito. E nós temos que entender também que os mundos, né, eles não atuam isoladamente, né, Gilson? Existe uma harmonia, uma ligação entre todos eles, né? Dentro desse contexto aí, também aí existe uma série de outras reflexões que se pode fazer no campo das ideias, né? E, aliás, mexer em hierarquia acima do Cristo, ou do nível do Cristo, nós somos como... o Chico dizia com frequência, né, que ele era uma pulga, não sei o quê. Manuel disse, pulga é muito. Aí ele passou a dizer que ele era um capim, que os outros pisavam, etc. Mexer na hierarquia desses espíritos puros e querer entender esse nível de ação espiritual superior é muito para nós. E completando, lembrando aqui que ele também, a humildade de Chico é uma lição, né, para todos nós, quando ele citou também que ele, na conversa com o Emmanuel, que ele se colocava como um verme, né? Aí o Emmanuel falou, olha,
O verme está cumprindo a missão dele diante da natureza. Muito bem, mas vamos lá, meus amigos. O Cefac sempre observou com muito cuidado aspectos ligados à disciplina, e muito especialmente por acompanharmos com muita atenção a mensagem de Bezerra de Menezes, publicada pela Federação Espírita Brasileira e que aborda como devemos nos portar num centro espírita, os cuidados que devem ser observados. Nessa retrospectiva do CEFAC-Cast, o tema será tratado com as presenças da Jamira, da Nara e do Américo. Vejamos o que aconteceu e reflitam sobre o que estarão ouvindo. Vocês poderiam comentar livremente por que a disciplina é considerada tão importante dentro de um centro espírita? Bom, aqui nas orientações dos mentores, eles nos trazem a questão da disciplina em dois aspectos, né? Prioritariamente com a questão regimental mesmo, A a institucional, institucional, né? E a pessoal. Então, esses dois aspectos, eles são muito importantes para a gente manter a ordem dos nossos trabalhos e para que a gente possa atingir um certo nível de efetividade nos nossos trabalhos, né? Então, institucionalmente, a nossa casa tem todas as definições de participações nos seus regimentos, nos seus regulamentos, né? Dias, horários. Dias, horários, possibilidades de participação, que a gente até já comentou inicialmente. Procedimentos. Né? Procedimentos, questões que a gente deve respeitar para manutenção do nosso ambiente, que é tão necessário para a realização das nossas tarefas, né? Então, ligado a isso, a gente tem as questões que são avisadas, inclusive, em todas as nossas reuniões, a questão do uso do celular, por exemplo, que não deve ser feito na nossa casa, é uma questão disciplinar, né? A questão das vestimentas adequadas a um ambiente de um hospital, não é isso que a gente trabalha aqui. A questão dos nossos pensamentos, que são muito importantes para a manutenção desse ambiente. No âmbito pessoal, por exemplo, dos médiuns, né? Isso não é diferente. Essas regras gerais se aplicam a todos os médiuns. E nós temos, além disso, as questões da preparação, que, como você leu na mensagem de Mãe Zeferina, ela não se restringe ao dia do trabalho, não se restringe a nossas reuniões, não se restringe quando nós estamos no CEFAC. Porque a mediunidade, ela representa para nós um instrumento de crescimento pessoal. E sem a disciplina do estudo, da preparação, do querer trabalhar, a gente não consegue esse crescimento. A famosa reforma íntima, como nos dizem os mentores, né? Então, nesse aspecto, os nossos médiuns também têm todo um regramento da nossa casa, né? Como o horário, o dia de participação, a necessidade da presença constante no trabalho para que se mantenha a sintonia com o seu grupo de trabalho. A questão alimentar também é colocada na nossa casa. E eu vou deixar um pouquinho para o pessoal falar também, né? Obrigada. Querem comentar algum aspecto que vocês lembraram? Quando a Jamira fala, né, da questão da frequência, é um item muito importante na nossa casa. Nós precisamos de que o trabalhador esteja presente.
ou seja, de forma virtual, porque nós temos esse trabalho na nossa casa, ou seja, de forma presencial, porque é através desse meio, desse processo que nós temos como oferecer outras oportunidades a esse trabalhador. Porque aquele que não aparece, que só se inscreve e não aparece, nós não temos como trabalhar com ele. Então, uma questão da presença, da perseverança, né, tanto nos estudos como na área mediúnica, como na assistência fraterna, é uma questão de responsabilidade, como Mãe Zeferina coloca. E como a gente faz até nas nossas atividades lá fora. Aquele trabalhador que está fichado, vamos assim dizer, em determinado local, se ele começa a trabalhar muito, a faltar muito, o que acontece? Ele é demitido, né? Mas não que nós vamos fazer essa demissão, mas a gente o convidará para trabalhos em outras atividades, né? Para que ele possa se integrar na casa. E fechando aqui as nossas conversas, trouxemos aqui uma mensagem de áudio, um trechozinho de 1988. Olha como esses espíritos sabem das coisas, né? Carinho, disciplina e determinação devem estar sempre presentes na execução dos programas desta casa. E Mãe Zeferina, em 91, a disciplina não desobriga o sorriso. A energia não impede a bondade. E olha o que diz Dr. Gilson, desencarnado, pai, né, do ex-presidente aqui da Fraternidade, Gilson Júnior, que comandou essa casa por tantos anos, com tanta dedicação. É preciso que orientemos os pacientes, estudantes e trabalhadores com energia e disciplina, mas, sobretudo, com compreensão amorosa. Portanto, pergunto para as nossas reflexões. Esse é um caminho que nós temos que procurar trilhar. Conciliar disciplina com bondade e com amor é um desafio fácil, difícil, possível ou impossível? É possível, mas não é fácil. Então, eu colocaria assim. É possível, mas não é fácil, mas a gente faz esse exercício, né? O contato mais direto que a gente tem com os nossos médiuns, que a gente tem um tempo para sentar e conversar. Inclusive, a gente faz esse pedido de que os atendimentos aos médiuns sejam feitos nesse dia. Por quê? Que é na segunda-feira no Grupo Irmã Marques. Porque a gente tem essa oportunidade de exercer um pouco dessa caridade, desse amor, pelo tempo maior que a gente tem para ouvir, né? E formular essas nossas respostas com esclarecimentos, como a gente trouxe aqui, o porquê do médium em tratamento não poder trabalhar, dar as explicações que acalmam o seu coração, né? Que entende que a gente está seguindo uma orientação da espiritualidade. Isso é fácil? Não é, mas é possível e a gente exerce isso. Né? Uma outra coisa que facilita essa tarefa tão desafiadora é o que a casa criou, o momento da alegria cristã. Ela nos permite trazer, mesmo para um trabalho de responsabilidade maior, vamos dizer assim, um trabalho mediúnico, porque na escola ela já é feita e traz muitas alegrias e é um momento prazeroso, mas nos nossos trabalhos também a gente pode fazer, né, aproximando-nos uns dos outros, fazer com que essa alegria cristã seja realmente esse momento, né, de trabalharmos as coisas sérias com alegria,
né, mostrando o nosso entusiasmo nestas questões tão desafiadoras, tão difíceis para nós, que ainda é essa questão da disciplina. Né? E outra coisa que eu chamo, na realidade, em obediência, obviamente, às normas civis que nós temos que ter na casa, existe, obviamente, hierarquias na casa que são pela lei. A lei nos obriga a ter isso, mas não significa que esses poderes investidos nos deem autoridade para tratar alguém mal ou como se fosse um quartel aqui na casa. Não é assim, mas a Define até comentou sobre isso. Então, o que acontece? Sempre a gente procura pautar, nós dirigentes, né, pautando nas orientações, nas mensagens dos mentores, tá certo? Porque as mensagens dos mentores, as pessoas ouvem, sabe, Rosiméria? As pessoas, elas dão mais atenção, elas sabem que realmente, está falando, não é o dirigente que muitas vezes age de uma forma rude, mas quando os espíritos dão isso, e o dirigente saiba aproveitar a mensagem, ele consegue levar, obviamente, com mais amor, com mais tranquilidade, mais compreensão e mais flexibilidade, para que não haja choques, né, de frente uns para com os outros. E a casa tem funcionado assim. Existem algumas coisinhas que acontecem, mas, claro, em todo local existe, porque nós não somos perfeitos. Mas procuramos seguir as orientações que os mentores nos trazem nesse aspecto. E é por isso que eu acho que a gente consegue. É exatamente pela fidelidade que a casa tem às orientações espirituais dos nossos mentores, em todos os aspectos. Exato. E para que a gente exerça essa disciplina de forma carinhosa, com amor, com bondade, com respeito, como dizem os espíritos, é isso que eles pedem para todos nós. Nós temos que usar disciplina conosco mesmo, não é mesmo? Aí Aldo traz para fecharmos a nossa conversa, ele nos traz também esse apelo: disciplinai-vos. Nós temos que também nos disciplinar, porque na hora da luta, a disciplina será necessária. Mente disciplinada, facilidade para o trabalho e para o controle das emoções, sentimentos, pensamentos e atitudes. E ele ainda nos alerta. Vivemos e convivemos numa zona de guerra, de conflitos externos e interiores, o que nos convidam à disciplina de nós mesmos, sem concessões. A música chegou e foi inserida no Cefac antes mesmo da aceitação dela em outras casas espíritas e mesmo pela própria Federação Espírita Brasileira. Nosso fundador, Dr. Gilson, foi um incentivador da sua utilização como elemento de apoio vibratório e que também os mentores nos orientaram a respeito dessa utilização em diversas mensagens. Vocês terão a oportunidade de rever alguns momentos do Cefaccast, que teve a presença da maestrina do coral Irmã Sheila e que atua desde a sua fundação, acompanhada da Cristina e do Jadir, que são membros do coral. A conversa versará sobre o início do coral e, muito especialmente, sobre as músicas que foram criadas para os nossos mentores. É um momento de rara beleza e alegria para todos nós. Mas aí, Cordélia, veio então o nosso coral, a formação do nosso coral. E foi algo que aconteceu em 1979. 79. Completamos agora 45 anos. Não é? Muitos foram os participantes desse coral. Nossa! Dona Alvani, sogra do Jadir, Dona Ivanete, mãe da Cristina, Dona Venina, sua minha sogra, e muitos outros aí, não é? Dona Luzia, Dona mãe Luzia, da Eli. isso. O que você se lembra desses momentos, dessas pessoas, recordações, algum fato pitoresco
que envolve, né, esses momentos iniciais e esse grupo, né? Porque essas pessoas que eu estou falando aqui e lembrando já eram pessoas de uma certa idade. Você não tinha um coral jovem como não. você tem hoje. Você tinha um Não. coral senil. Senil. Não é? Um coral senil, não é? E você tem as Nossa. limitações da voz, não é? Porque com a idade você vai tendo as afetações, não é? De corda vocal, não é? E de tudo mais, não é? O próprio diafragma já não responde como um diafragma de uma pessoa mais nova. O que você se recorda desse grupo senil de cantantes que você tinha? Eu fui corajosa, porque o doutor Gilson disse para mim que ele ia me ajudar a reunir pessoas para cantar. Eu falei assim, eu tenho que me ajudar, nós vamos convidar uma porção de gente aqui, porque eu tenho que ter no mínimo umas 15 pessoas para começar. E ele foi pegando os médiuns mais velhos, e que queriam cantar, eles queriam cantar. E era interessante, eu falei, gente, olha, nós vamos cantar, mas nós temos que ser alegres, dispostos, ter vontade firme. Eu sei que aqui está todo mundo cansado, né? Mas nós não podemos apresentar isso, nós temos que dar o melhor de cada um. E a dona Avelina era muito engraçada, né? Ela falava assim, Santíssima, que Senhora do Terço. Senhora do Terço. Senhora do Terço. Será que nós vamos dar conta disso? Aí dona Luzia falou, lógico que nós vamos. Ela era assim, positiva, né? Lógico, o que a gente não dá conta de fazer? A dona Luzia que ela está falando é a dona Luzia, mãe da Eli. Eli. Dona Luzia Furquim. Furquim. Então, eles eram assim, muito engraçados, eles se colocavam apelidos, sabe? Então, foi assim, muito prazeroso trabalhar com esse grupo. Eles não sabiam nada de coral. E eu comecei a fazer um trabalho com eles, de cantar uníssono, e logo em seguida eu coloquei duas vozes, ou um cânone, né? O cânone é a mesma melodia em que as vozes entram em determinados momentos, né? E eles começaram a gostar. Nossa, não é que nós damos conta mesmo? Não é que a coisa está ficando bonita? E eles gostavam, eles eram animados e não faltava o ensaio. Eu tinha dificuldade com alguns elementos que tinha dificuldade de afinação, como o seu Nilton da Miraí, ele custou a se encaixar, mas eu deixei todos lá, porque eu tive que aceitar aqueles que queriam cantar. Sendo afinados ou não, eu coloquei todos ali. E nós conseguimos fazer um trabalhinho. E a coisa foi crescendo. Mas me parece que o Dr. Gilson, ele não só fez o convite para você, para organizar, nem somente também convidou as pessoas. Ele também foi um cantante do coral. Ele era um baixo. Logo no início ele não entrou, não. Aí eu disse, Dr. Gilson, o senhor precisa nos ajudar. Minha filha, eu vou tentar, vamos lá. Foi quando ele aceitou integrar também o coral. E ele dava uma força, ele disciplinava o pessoal. Quando o pessoal começava a conversar muito, ele chamava atenção. Foi uma maravilha quando ele entrou, né? Todo mundo se comportando. Todo mundo se comportando, ninguém ficava rindo, porque o pessoal era muito engraçado. Zé Costa era muito engraçado. Frangão. Ele que botava os apelidos em todo mundo. O granjeiro era muito engraçado. Como é que ele chama o Frangão? Eurípides Miranda pegou o nome de Frangão. Meu pai que dava os apelidos para eles. O Zé Costa dava apelido em todo mundo. Ele dava apelido a todo mundo. E assim eles se tratavam, né? Ali entre eles. Mas como eles eram assim, muito agitados, engraçados, o Dr. Gilson veio acalmar. Então, segurar um pouco a disciplina, né? E ele nos ajudou bastante. O Dr. Gilson foi uma peça fundamental para a gente. Mas parece que também teve o Cissão, que era cantor, depois, né? Depois entrou o Cissão. Até Gilson, filho, entrou.
Mas uma o Gilson época. tem um detalhe que é uma pergunta para frente que está aqui. Que já nós vamos chegar nela. Entrou o Tião. Mas o Tião desafinava, tadinho. Era desafinado? Mas ele gostava tanto. Mas era um bom coração. Num coração grande. de ouro, ele né? gostava tanto que eu falava assim, Tião, canta mais baixinho, canta mais piano. Tá bom, tá bom. Aí ele falava, tô atrapalhando? Eu falei, não, Tião, vamos, se liga aí nas vozes perto de você, que você logo vai conseguir cantar direitinho. Depois tivemos o Américo. O Américo, inclusive, eu estava me lembrando agora, eu ia até falar assim, Américo, se eu estiver correto no que eu vou contar aqui, você pode até confirmar aí. O Américo me disse, certa feita, que ele era cantor e ele era muito desafinado. Muito. E aí ele chegou para a Cordélia, sempre que um cantor que era afinado falava que ia sair, ela falava, não, olha, vê se você tem um jeitinho de permanecer. Você é tão importante. Você é tão importante. Aí o Américo me disse que no dia que ele falou, Cordélia, eu estou saindo do coral. Aí ela falou assim, olha, eu sei que você tem muita tarefa, é isso mesmo. Muito obrigada. Vai cuidar do seu trabalho, que é tão importante. E ele falou, Cordélia, eu fui o único que não recebi um incentivo. Você falou, vai, meu irmão, vai fazer a sua tarefa. Quer dizer que... muito bem, mas vamos lá. Vamos caminhar aqui. A música no Cefac nunca foi vista pela direção da casa e pelos mentores como simplesmente um processo artístico, né? Haja vista que a mãe Zefirina, em 88, ela disse, o objetivo do coral Irmã Sheila é tratar dos enfermos. Palavra da mãe Zefirina. Nesse contexto, nós temos uma figura muito especial no coral. Tá? Essa figura se chama Hélio de Barros Pereira, porque o Hélio é praticamente o autor de todas as músicas dos mentores da nossa casa. Das letras. Das letras, isso é. Eu falei da música porque eu escrevi aqui, porque a música é sua. Ele fazia a letra, passava para mim e eu musicava. Isso. Você podia falar um pouquinho a respeito dessa questão, dessas músicas dos mentores? Como é que isso surgiu? Isso falava assim, faz a música de um mentor. Aí o Hélio pensava, fazia, ou eram coisas que surgiam espontaneamente? Não, foi espontâneo. Assim, eu conversava muito com o Hélio cantava também no coral, e ele sempre gostou de compor, de escrever poesias. E ele falava assim, eu tenho dificuldade de colocar a poesia na música. E ele tinha muita facilidade. Eu falei, Hélio, vamos fazer hino dos mentores da casa? Aí ele falou, vou pensar, nós vamos pensar. Aí ele falou, olha, eu vou fazer de tal mentor. Aí ele escrevia a poesia, passava um tempo, ele me dava essa poesia, olha, tá aqui a poesia. Eu levava para casa, eu lia, relia, e de repente a música brotava. Eu achava interessante, porque ela sempre brotou inteira, a música, sabe? Aí eu lia algumas vezes, aí quando eu passava 2, 3 dias, eu pegava aquilo de novo, aí eu fazia minha prece, eu falei assim, Senhor, me ajuda, que nós precisamos fazer uma música para essa poesia. E eu cantava, eu lia cantando a música inteirinha. E aí eu ia lá na fita cassete, era fita cassete, né? Botava a fita e cantava novamente para não esquecer, que eu cantava e logo de imediato eu gravava. E assim foram todas as músicas. Agora, o hino do irmão Áureo é que foi interessante. Ele me deu uma letra enorme e eu li cantando ela todinha. E eu não sei se você sabe, se você percebeu, ela parece uma música portuguesa. Eu me senti em Portugal, rapaz. Me senti lá em Portugal. E eu cantei aquela música, li cantando. Então, eu não pensei, eu cantei. E foi assim que nós conseguimos fazer
nossos singelos hinos dos mentores da casa. E as ferramentas que a espiritualidade tinha não eram boas, né? Eu, por exemplo, sou pobre nessa questão de composição, mas nós conseguimos fazer um trabalhinho. Mas as letras, elas são muito expressivas. São. Porque se nós verificamos, por exemplo, a letra do hino da Mãe Zeferina, ele fala do trabalho que sempre foi o foco grande dela. Se nós pegamos, não é, a música do Irmão Tuí, fala da natureza, que sempre foi a expressão dele, não é? Dele, do apoio, da assistência que ele dá aos desencarnados, utilizando. Então, existe esse elemento que faz com que esses hinos se aproximem mais de todos nós, não é? Que gerem em nosso coração, não é? um sentimento muito grande, né? A continuidade da obra de Kardec e o trabalho de Francisco Cândido Xavier é o tema deste episódio que vamos fazer agora a recordação. O descortinar do mundo espiritual com a obra de André Luiz, as complementações das obras básicas e Emmanuel, o quinto evangelista, nos trazendo grandiosas reflexões sobre o Evangelho de Jesus. Agora, convidamos a todos para acompanhar os seguintes aspectos que foram tratados nesse episódio. A necessidade das obras complementares, com uma declaração feita pelo próprio Kardec da sua necessidade, e a importância da obra de Chico, o que tínhamos antes e o que temos hoje. O episódio tem a presença da Rosimere, do Gilson e do João Ramos. Os comentários e reflexões não podem ser esquecidos. Eu até trouxe aqui, eu falei, talvez eu vá precisar e eu não posso esquecer. Eu trouxe aqui obras póstumas. O Edilson falou há pouco da questão da complementação da obra, né? Mas eu queria ler aqui com Kardec mesmo, a observação que Kardec fez quando de uma mensagem. Ele disse aqui. Cadê? Tem óculos? Faltou o instrumento principal. Sem óculos é impossível. Ainda bem que no salão, na quarta-feira, eu quase me enrolei por falta dos óculos. Kardec disse aqui, olha, publiquei 4 volumes sobre o assunto essencial. Isso numa observação escrita em dezembro de 1866, 11 anos depois da publicação do livro dos Espíritos. Depois veio o livro dos Médiuns, o Evangelho e o Céu e o Inferno. Então ele disse, publiquei 4 volumes, que exatamente esses livros, né? Sem falar nas publicações acessórias. E ele disse, os Espíritos me inspiram a publicar a Gênese em 1867, antes das convulsões. Eram aquelas guerras que estavam previstas lá na França com a Alemanha, né? Em cujo período deverei trabalhar nos livros complementares da doutrina, que só poderão aparecer depois da grande tormenta. Olha só. Então, Kardec, Olha ele só. dizia, os livros complementares da doutrina. Olha só, não é só o Espírito de Verdade não. anunciando a vinda dele mais, nós já temos agora outra fonte. Ele falando. Ele falando, quer dizer, ele sabia das coisas. E eu trouxe aqui o meu volume da Gênese, da tradução de Dr. Bezerra de Menezes. João, você está de parabéns, João. Você descobriu uma coisa importantíssima. Mais uma evidência. Então, o próprio Kardec declarou na necessidade das obras complementares da doutrina.
E a gente pega as obras, por exemplo, de Emmanuel, os livros, a história do cristianismo, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, Ave Cristo, os livros em que ele começa a aprofundar a questão da ciência, filosofia e religião. Primeiro livro, Emmanuel, né? Tem o próprio nome do Emmanuel. E depois o Consolador, que ele vem naquela abordando de uma forma extraordinária, completando o livro dos Espíritos. E depois aqueles livros em que ele comenta um por um, Religião dos Espíritos, que nós estamos estudando na casa, que ele aborda a questão do livro dos Espíritos. Justiça divina, Justiça que é o céu e o inferno. Céu e inferno. Seara dos médiuns, que é o livro dos médiuns. Aborda o livro dos médiuns, né? Então, a obra de Emmanuel tem que se ressaltar bem, foi o responsável por conduzir a mediunidade do Chico. Foi o responsável por orientar o Chico, não só na sua mediunidade, mas até na sua condição de homem, e especialmente naquela fase em que Chico, ainda muito jovem, né? E as pessoas ali assediando o Chico, né? Até fazendo um parênteses, o Chico chegou aí para Belo Horizonte, ficou em Belo Horizonte 3 meses, esperando lá um emprego, e quando esse emprego saiu, o Chico já estava na estação para voltar para Pedro Leopoldo, ele estava na estação, e foi alguém correndo e chegou, olha, o emprego saiu, finalmente seu emprego saiu. Só tem uma coisa, você vai ter que fazer 2 conferências, uma na escola normal e outra na Câmara Municipal, parece-me. E você vai dizer que essa história de que os espíritos escreveram o Parnaso, isso é bobagem. A obra é sua, você é um poeta extraordinário, Chico. Meu irmão, já estou embarcando para Pedro Leopoldo. Então, Emmanuel foi o responsável, né? E essa obra foi a complementação. E aí vem André Luiz. Vem André Luiz abrindo o mundo espiritual, as portas do mundo espiritual. Porque Allan Kardec tratou da questão no céu e inferno, mas precisava da complementação. No céu e inferno foi apenas uma pálida notícia, né? Aí vem André Luiz tratando da questão, detalhando, abrindo as portas do mundo espiritual para o mundo e trabalhando a questão, a parte da mediunidade. Principalmente a parte da mediunidade. Eu estou falando demais, deixar os amigos falar. Você falou uma coisa aí que é muito especial. E eu posso dizer que eu vi uma parte disso. Antes do Chico Xavier e depois do Chico Xavier. Porque o meu pai foi um espírita muito atuante e eu acompanhei muito, especialmente o movimento espírita aqui de Brasília. Ele falava em todas as casas e eu sempre ao lado dele, ao lado não, com ele, né? Sentado lá e ele nos palcos falando, porque ele era um orador daqueles de grande aptidão, de grande orador mesmo, né? Orador de verdade, magnetismo muito forte e conhecedor do espiritismo. Mas era o espiritismo diante do Chico, que estava em andamento. Por exemplo, em todas as casas daquele tempo, o que se costumava fazer é o que se fazia na Federação Espírita Brasileira.
Meia hora do Livro dos Espíritos, meia hora do Evangelho. Kardec ensinando ao mundo, né, com o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Hoje, se a gente fizer um balanço, a importância da obra de Kardec é fundamental. Sem ela, não teria Chico Xavier. Mas a obra do Chico Xavier cresceu na mente humana, abrindo novos espaços para a compreensão do próprio Kardec. Hoje, no Centro Espírita, você não fala só de Kardec. Você fala das realidades do mundo espiritual, da lei de ação e reação, da vida que continua, em detalhes, com extrema facilidade e com repercussão na mente daqueles que estão ouvindo, porque eles já leram, já tomaram conhecimento, já estão fazendo cursos, aqui no caso da nossa casa, e estão entendendo muito mais as coisas. Por exemplo, o Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, explicado pelos Espíritos. Ora, nós que estamos com a responsabilidade da divulgação, sentimos de verdade, que estamos aprendendo ainda, que não penetramos dentro daquele contexto de modo satisfatório e acordamos em cada dia com novas ideias, com nova compreensão daquelas palavras de Jesus, explicadas por Allan Kardec no seu Evangelho de Luz, com as mensagens dos Espíritos e dos comentários que ele fazia. Obrigado a todos aqueles que acompanharam, assistiram à retrospectiva dos nossos CEFAC-Cast 2024. E fiquem atentos para os avisos do próximo evento. Aproveitamos nesse momento para lembrar a todos que hoje, dia 19, a partir das 19h30, teremos uma reunião especial em comemoração aos 168 anos de lançamento de O Livro dos Espíritos e aos 62 anos do CEFAC. A reunião estará voltada para um momento de gratidão aos nossos mentores. O evento será presencial, mas teremos a transmissão pela TV CEFAC, com a participação do Gilson, da Erli, do João Ramos, do Sebastião Guimarães e da Lindaura, todos respondendo sobre os mentores do CEFAC, sob a condução do trabalho da Rosi Meri. Esperamos todos vocês.